Você já imaginou perder tudo em um piscar de olhos? A vida de luxo, o amor que parecia de cinema, o futuro que você planejou nos mínimos detalhes. A história que você vai ouvir hoje é sobre uma mulher que tinha o mundo aos seus pés, até que o chão desapareceu. Ela foi jogada na rua, grávida do homem que a acusou da pior traição possível. Esta é uma jornada de dor profunda, de volta às raízes mais humildes e a surpreendente descoberta de que a verdadeira felicidade pode nascer das cinzas da maior decepção. Prepare-se, porque esta história vai mexer com suas emoções. Mariana era uma jovem do interior de Minas que veio para São Paulo com um sonho: estudar História da Arte na USP. Com muito esforço, ela se formou com louvor, mas a realidade do mercado de trabalho foi dura. Tímida e sem contatos, ela pulava de um trabalho temporário para outro. Tudo mudou quando seu currículo foi selecionado para uma vaga de secretária executiva na Medeiros Construtora, uma das maiores do país. Foi lá que ela conheceu Ricardo Medeiros, o herdeiro e CEO da empresa. Ele era tudo o que ela via nos filmes: bonito, poderoso e charmoso. O romance foi avassalador. Em poucos meses, ela deixou sua pequena kitnet e se mudou para um apartamento deslumbrante nos jardins, presente dele. A vida se tornou um conto de fadas, com jantares caros, viagens internacionais e a promessa de um casamento grandioso, especialmente depois que ela descobriu estar grávida. Ricardo parecia feliz. Seus pais, os poderosos Roberto e Lúcia Medeiros, finalmente teriam o neto herdeiro que tanto queriam. O palco para o Felizes para Sempre estava montado, mas o destino preparava uma reviravolta cruel. A chuva torrencial de novembro caía sobre São Paulo, transformando as ruas em rios escuros. O som das gotas batendo na janela do velho ônibus parecia uma trilha sonora para o desespero de Mariana. Apenas 24 horas antes, ela estava provando o vestido de noiva de um estilista famoso. Agora, estava com os olhos inchados de tanto chorar, agarrada a uma única bolsa de esportes onde coube o que restou de sua vida. O destino era a pequena e esquecida Vila Esperança, no interior de Minas Gerais, um lugar que ela jurou deixar para trás para sempre. O cheiro de mofo e terra molhada do ônibus se misturava à lembrança amarga do perfume caro de Ricardo. Ela fechou os olhos, mas a imagem dele, com o rosto contorcido de ódio, era impossível de apagar. Ele a chamou de coisas que ela não ousava repetir, nem em pensamento. E o pior de tudo, ela não fazia a menor ideia do porquê. O motor do ônibus roncava, levando-a para longe da vida que ela pensava ser sua, e para um futuro tão incerto e assustador quanto a estrada escura à sua frente. A viagem de 6 horas pareceu uma eternidade. Cada quilômetro vencido era um passo para trás em sua vida. Quando o ônibus finalmente parou no pequeno ponto de beira de estrada que servia de rodoviária para a região, a noite já havia caído completamente. Uma garoa fina e fria a recebeu. Não havia táxis, nem sinal de celular. O próximo trecho, uma caminhada de quase 1 hora por uma estrada de terra, teria que ser feito a pé. A bolsa pesava em seu ombro, e o cansaço da alma era ainda maior que o do corpo. As luzes da cidade grande foram substituídas pela escuridão total, quebrada apenas pelo som dos grilos e o coachar distante de sapos. Cada passo na lama era um lembrete de sua nova realidade. Ela, que se acostumara a carros de luxo com motorista, agora afundava os tênis na terra vermelha, grávida, sozinha e com o coração em pedaços. A casa do avô Antônio, que falecera há 4 anos, era sua única esperança de um teto sobre a cabeça. Uma esperança frágil e empoeirada, assim como a própria casa. Quando finalmente avistou a silhueta da pequena casa de madeira, um misto de alívio e tristeza a invadiu. O portão de arame farpado rangeu como um gemido. A varanda estava coberta de folhas secas, e a pintura das paredes descascava, revelando a madeira envelhecida por baixo. Com as mãos trêmulas,
Ela girou a chave velha que guardava no fundo da bolsa. A porta se abriu com um protesto, liberando um cheiro forte de poeira, madeira antiga e abandono. Mariana entrou e largou a bolsa no chão. O silêncio era absoluto, denso. Ela tateou a parede em busca do interruptor de luz, um hábito da cidade. Clicou. Nada. A eletricidade devia ter sido cortada há anos. A escuridão da casa parecia um espelho da escuridão dentro dela. Exausta, emocionalmente e fisicamente, ela deslizou pela parede até o chão frio de cimento queimado, abraçou os próprios joelhos e, pela primeira vez em horas, se permitiu soluçar sem controle. Ali, no escuro e no esquecimento, o peso de tudo que havia perdido a esmagou por completo. As lágrimas secaram, deixando apenas um vazio gelado. Usando a lanterna do celular, cuja bateria estava quase no fim, Mariana fez um rápido reconhecimento. Teias de aranha decoravam os cantos. Os móveis simples do avô estavam cobertos por um lençol de poeira. Na cozinha, encontrou uma caixa de fósforos pela metade e algumas velas. Acendeu uma, e a chama trêmula projetou sombras dançantes nas paredes, fazendo o lugar parecer ainda mais fantasmagórico. Ao lado do velho fogão, a lenha, um pequeno monte de lenha seca, cuidadosamente empilhada. Um presente silencioso do avô Antônio, como se ele soubesse que um dia ela precisaria. Obrigada, vovô. Ela sussurrou para o vazio, a voz embargada. Aquele pequeno gesto de um homem já morto foi o único ato de cuidado que ela recebeu naquele dia terrível. Ela sabia que não conseguiria acender o fogão naquela noite. O cansaço era demais. Na sua antiga mochila, encontrou uma garrafa de água e um pacote de biscoitos que Carla, sua amiga, lhe dera. Foi seu jantar de luxo, ali, sentada no chão da cozinha fantasma. Ela entrou no seu antigo quarto. A pequena cama de solteiro com colchão de palha ainda estava lá. O cheiro de guardado era forte. Sem forças para arrumar nada, ela apenas se deitou por cima da colcha empoeirada, ainda vestida. O sono não vinha. A mente, traiçoeira, a levou de volta. Lembrou-se do dia em que contou a Ricardo sobre a gravidez. Ele estava no escritório, com vista para a imensidão de São Paulo. Primeiro, um silêncio tenso. Depois, um sorriso lento se formou em seus lábios. Isso é perfeito, ele disse. Meus pais vão ficar malucos de felicidade. Um herdeiro para o Império Medeiros. A alegria dele não parecia ser pelo bebê, mas pelo que o bebê representava. A continuação de sua linhagem, a satisfação de seus pais. Na época, ela ignorou essa sensação estranha, cega pelo amor e pela empolgação. Agora, na escuridão do quarto, a frieza daquelas palavras a assombrava. Ele nunca a amou. Ele nunca amou o bebê deles. Eles eram apenas peças no tabuleiro de sua vida perfeita. A memória seguinte foi ainda mais dolorosa. O jantar na mansão dos Medeiros, em Alphaville. Uma casa que parecia um palácio, com funcionários por toda parte. Dona Lúcia, a mãe de Ricardo, a analisou da cabeça aos pés, com um sorriso que não alcançava os olhos. Seu Roberto, o patriarca, era um homem imponente que falava como se estivesse fechando um negócio. Então você é a moça que vai nos dar nosso neto, ele disse, sem nenhum pingo de calor na voz. Ricardo havia instruído Mariana a mentir sobre sua família. Diga que seus pais eram pequenos empresários, que morreram num acidente. Fica mais apresentável. Mariana, que tanto se orgulhava do pai caminhoneiro e da mãe cozinheira, sentiu um nó na garganta. Ela concordou, querendo agradar, querendo se encaixar naquele mundo que não era seu. Naquele jantar, ela não era Mariana. Era um projeto, uma fachada. E ela vendeu sua própria história em troca de uma aceitação que, no fundo, nunca existiu. A manhã do dia anterior. Essa era a memória que cortava mais fundo. Ela acordou feliz no apartamento dos Jardins.
O sol entrava pela janela panorâmica. O casamento seria em 2 dias. Ela cantarolava enquanto preparava o café. Ouviu a chave na porta e correu para a entrada, esperando o abraço de bom dia de Ricardo. Mas o homem que entrou não era seu noivo. Era um estranho com o rosto dele, uma máscara de fúria e desprezo. "O que aconteceu, meu amor?" ela perguntou assustada. Ele jogou um envelope amarelo na mesa de centro. "Aconteceu que você é uma vagabunda." Ele cuspiu as palavras. "Aconteceu que o casamento está cancelado e você vai sair da minha casa agora." Mariana abriu o envelope. Dentro, fotos. Fotos de uma mulher que se parecia muito com ela, na cama com outro homem. O rosto da mulher estava virado, mas o cabelo, o corpo, era uma sósia perfeita. "Ricardo, essa não sou eu. É uma armação." Ela gritou desesperada. Mas os olhos dele estavam fechados para qualquer verdade que não fosse a sua. "Pega suas coisas, só o que for seu. O que, pensando bem, não é quase nada." Ele disse com uma crueldade calculada. Ele a seguiu pelo apartamento enquanto ela, em choque, jogava algumas roupas na bolsa. Cada objeto de luxo ao redor parecia zombar dela. Os vestidos caros, as joias, os sapatos. Eram todos presentes dele, correntes douradas que agora a sufocavam. O anel, ele ordenou estendendo a mão. O anel de noivado, com um diamante que valia mais do que seus pais ganharam a vida inteira. Com os dedos trêmulos, ela o tirou. Sentiu como se estivesse amputando uma parte de si mesma. "E o bebê?" ela sussurrou como última súplica. Ele riu. Um som oco, sem alegria. "Esse filho? Boa sorte tentando provar que é meu. Agora suma da minha frente." Ele abriu a porta e chamou 2 seguranças que esperavam no corredor. Foram eles que a arrastaram para fora, que a colocaram no elevador, que a deixaram na calçada debaixo da chuva que começava a cair. O porteiro, que sempre a tratava como uma rainha, desviou o olhar, envergonhado. Desamparada e encharcada, seu primeiro instinto foi ligar para Carla, sua única amiga de verdade da faculdade. Carla morava em um apartamento apertado na Lapa e vivia com o dinheiro contado, mas não hesitou. "Vem pra cá agora", ela disse ao telefone. Mariana passou a primeira noite no sofá da amiga, entre soluços e tentativas de entender o que tinha acontecido. Carla foi um anjo. Fez chá, ouviu, a abraçou e xingou Ricardo de todos os nomes possíveis. "Eu sempre soube que esse cara era um babaca, amiga. Um playboy arrogante." Mariana, na época, defendia Ricardo. Agora, as palavras da amiga ecoavam com a clareza brutal da verdade. Mas a generosidade de Carla tinha um limite, imposto pela vida dura. "Você pode ficar o tempo que precisar, mas a gente vai ter que rachar as contas. Meu emprego tá por um fio." Carla confessou com o olhar culpado. A realidade era que Mariana havia se tornado um fardo, e ela sabia disso. Nos dias seguintes, Mariana tentou se reerguer. Começou a procurar emprego, enviando dezenas de currículos por dia. Mas algo estava errado. Ninguém a chamava. As poucas entrevistas que conseguiu terminavam de forma estranha. Os entrevistadores ficavam subitamente frios, distantes. Um recrutador, mais solidário, acabou revelando a verdade. "Olha, moça, eu não devia te dizer isso, mas o pessoal da Medeiros Construtora não deu boas referências suas. Na verdade, eles te detonaram." Ricardo não se contentou em destruí-la emocionalmente. Ele estava sistematicamente destruindo seu futuro profissional, envenenando seu nome em toda a cidade. Ele a queria aniquilada, sem nenhuma chance de se reerguer. Era uma vingança fria, metódica e cruel. O poder dele era imenso, e ela era apenas uma formiga que ele decidiu esmagar. A sensação de impotência era sufocante. São Paulo, a cidade dos sonhos, havia se tornado sua prisão. A convivência com Carla começou a azedar. A amiga,
estressada com os próprios problemas financeiros e com a demissão iminente, começou a soltar indiretas. Nossa, você se acostumou com vida de rainha, né? Dizia quando via Mariana pensativa. Tem que cair na real, amiga. Esse tipo de cara não casa com gente como a gente. Cada comentário era uma pequena facada. Mariana sabia que não era por maldade, era o reflexo do estresse e, talvez, de uma ponta de ressentimento pela vida de luxo que Mariana viveu e que Carla nunca teve. A situação ficou insustentável quando Carla anunciou que teria que entregar o apartamento e voltar a morar com os pais em outra cidade. Eu sinto muito, Mari, de verdade, mas eu não tenho escolha. O prazo estava se esgotando. Sem emprego, com o pouco dinheiro que tinha acabando e com um bebê crescendo em seu ventre, só restava uma única e remota opção. A casa em Vila Esperança. Aquele era o fundo do poço. Mariana acordou com o som de um galo cantando ao longe. A luz cinzenta da manhã entrava pela janela suja, revelando a extensão do abandono. Poeira cobria tudo. Ela se levantou, sentindo cada músculo doer. O primeiro dia de sua nova vida. Uma vida que ela não escolheu, mas que teria que enfrentar. A primeira tarefa era a mais básica de todas. Água. Lembrou-se do velho poço no quintal. Com um balde enferrujado, ela puxou a água com um esforço que não estava acostumada. A água era gelada, mas limpa. Ela lavou o rosto, e o choque térmico a despertou completamente. Era hora de trabalhar. Começou a limpeza. Arrastou os móveis, varreu o chão, tirou quilos de poeira e teias de aranha. O trabalho físico era exaustivo, mas libertador. Cada metro quadrado que limpava era um pequeno pedaço de sua dignidade que ela reconquistava. Não estava limpando apenas uma casa, estava limpando a alma, tentando varrer para fora a humilhação e a dor. O cheiro de mofo deu lugar ao cheiro de limpeza, de recomeço. Ao meio-dia, o sol apareceu, aquecendo a pequena casa. O estômago de Mariana roncava. Ela conseguiu acender o fogão a lenha, e o som da madeira crepitando trouxe uma sensação de conforto, uma memória da infância. Cozinhou o pouco que tinha. Um arroz simples e ovos que comprou na vendinha do vilarejo com suas últimas moedas. Sentada na cozinha limpa, comendo aquela refeição humilde, ela se sentiu mais em paz do que em muitos jantares em restaurantes caros com Ricardo. Ali, não havia aparências a manter, não havia mentiras a contar. Era apenas ela, sua força e a vida que crescia dentro dela. Era assustador, mas pela primeira vez em muito tempo, era real. A solidão era imensa, mas no silêncio, ela começou a ouvir a própria voz novamente. Uma voz que havia sido silenciada por muito tempo. Na manhã seguinte, enquanto varria a varanda, ouviu um barulho no portão. "Ô de casa, tem gente aí?" Uma voz masculina, amigável. Mariana se encolheu, desconfiada. Um jovem apareceu no portão, com um sorriso aberto e uniforme dos Correios. Ele era alto, de cabelos castanhos e olhos claros que pareciam curiosos. "Desculpa o susto. Sou o Lucas, o carteiro. A gente viu fumaça saindo da chaminé e o portão aberto. Fiquei preocupado. Achei que podiam ser invasores." Mariana relaxou um pouco. "Não, sou eu. Mariana, neta do seu Antônio." O sorriso de Lucas se alargou. "Mariana, lembro de você pequena correndo por aqui nas férias. Seja bem-vinda de volta. Mas, o que faz aqui? Achei que estava na cidade grande." A pergunta era inocente, mas para Mariana era complicada demais. "Eu tirei umas férias. Precisava de um pouco de paz." Ela mentiu, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Lucas pareceu perceber seu desconforto e mudou de assunto rapidamente. "Bom, paz é o que não falta por aqui." Ele riu. "Mas sem luz é complicado, né? Notei que a casa está no escuro à noite." Ele apontou para o poste na frente da casa. "Olha, eu entendo um pouco de elétrica. Se quiser, posso dar uma olhada no disjuntor. Provavelmente só desarmou por falta de uso."
Não vou cobrar nada. É cortesia da casa. Mariana hesitou. Confiar em um estranho depois de tudo que passou era difícil. Mas o olhar dele era sincero, e a ideia de ter luz novamente era tentadora demais. Eu agradeceria muito. Lucas entrou, e em menos de 15 minutos, com algumas ferramentas que tinha na sua moto, ele mexeu na caixa de força. De repente, a lâmpada nua da cozinha piscou e acendeu. Uma luz fraca, amarelada, mas para Mariana, pareceu o sol. Prontinho, magia! Ele brincou. Pela primeira vez em dias, Mariana sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Nos dias que se seguiram, a vida em Vila Esperança assumiu uma nova rotina. Mariana continuava a arrumar a casa, descobrindo pequenos tesouros do avô, fotos antigas, ferramentas, livros. Ela foi até a única loja do vilarejo para comprar mantimentos. A dona da venda, uma senhora fofoqueira chamada Dona Zezé, a encheu de perguntas. Mariana se esquivou como pôde, mas sabia que sua chegada repentina era o assunto da cidade. Na volta, carregando sacolas pesadas, encontrou Lucas no caminho. Ele estava terminando suas entregas. Sem dizer uma palavra, ele pegou as sacolas mais pesadas de sua mão. Deixa que eu levo. Você não pode carregar peso assim. Ele olhou discretamente para a sua barriga, que começava a despontar sob a blusa larga. Mariana ficou vermelha, mas não disse nada. Eles caminharam em silêncio por um tempo, um silêncio confortável. Se precisar de qualquer coisa, de verdade, é só chamar. Minha casa é a de Portão Azul, depois da igrejinha, ele disse ao se despedir. A ajuda de Lucas se tornou uma presença constante e discreta. Um dia, ele apareceu com uma caixa de verduras da horta de sua mãe. Em outro, percebeu que o telhado estava com uma goteira, e no fim de semana, apareceu com um amigo para consertá-la. Ele nunca pedia nada em troca. Durante as conversas, Mariana descobriu que ele não era apenas carteiro. Ele era arquiteto, formado na capital, que trabalhava remotamente. Havia voltado para a Vila Esperança para cuidar da mãe, que estava doente e não podia ficar sozinha. A gente cuida de quem a gente ama, né? Não tem preço, ele disse com simplicidade. A frase atingiu Mariana em cheio. Ela, que havia se apaixonado por um homem que media o mundo em cifras, estava diante de alguém cujos valores eram completamente diferentes. Ela se sentia cada vez mais à vontade com ele, contando aos poucos sobre sua vida, omitindo os detalhes mais dolorosos. Certo dia, a mãe de Lucas, Dona Elvira, uma senhora doce em uma cadeira de rodas, mandou chamá-la. Meu filho fala tanto de você, menina. Queria conhecer a neta do Tonho, que era tão meu amigo. Mariana foi, com o coração apertado. A casa de Lucas era simples, mas cheia de calor e livros. Dona Elvira a recebeu com um abraço e um prato de pão de queijo quentinho. Elas passaram a tarde conversando, relembrando histórias do avô de Mariana. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana se sentiu parte de algo. Sentiu-se acolhida, sem julgamentos. Dona Elvira olhou para a barriga de Mariana com ternura. Uma vida nova é sempre uma bênção, não importa como ela venha ao mundo, disse, como se lesse seus pensamentos. Naquele momento, Mariana sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem realmente ficar bem. Lucas, sabendo de sua formação em História da Arte, teve uma ideia. Mari, eu tenho muito trabalho de design de interiores nos meus projetos. Eu sou arquiteto, não tenho muito talento para combinar cores e móveis. Você não quer me ajudar? Posso te pagar por projeto. Você tem um ótimo olhar para isso. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Era mais do que um trabalho. Era uma chance. Era alguém acreditando nela novamente. Ela aceitou na hora. Ele instalou os programas necessários no notebook dela e lhe passou o primeiro projeto. Mergulhar no trabalho foi terapêutico. Ela passava horas pesquisando, desenhando, criando.
A mente ocupada não tinha tempo para remoer o passado. Aos poucos, um novo senso de propósito começou a florescer. Ela não era mais a ex-noiva abandonada de um milionário. Ela era Mariana, uma designer talentosa, construindo seu próprio caminho. A vida seguia em um ritmo tranquilo, curativo. A barriga de Mariana crescia, e a gravidez, apesar de tudo, era saudável. Ela e Lucas se tornaram grandes amigos. Ele a levava para as consultas de pré-natal na cidade vizinha, esperava pacientemente, e na volta, sempre paravam para tomar um caldo de cana. Ele falava com o bebê na barriga dela, contava piadas, e o bebê respondia com chutes, para o deleite dos dois. Uma cumplicidade bonita e pura crescia entre eles, sem pressa, sem cobranças. Mariana, no entanto, mantinha uma barreira em volta do coração. O medo de se machucar novamente era uma sombra constante. Ela se apegava à amizade dele como um náufrago a uma boia, com medo de desejar mais e se afogar de novo. Em uma tarde de sábado, um carro de luxo, um modelo que não se via por aquelas bandas, parou em frente à casa de Mariana. O coração dela gelou. Por um segundo, pensou que fosse Ricardo. Mas quem desceu do carro foi Bruno, o vice-presidente da Medeiros, o homem que Ricardo chamava de seu melhor amigo. Mariana sentiu um calafrio. O que ele fazia ali? Mariana, finalmente te encontrei. Vim em paz, ele disse, levantando as mãos. Ele parecia nervoso. Preciso conversar com você. É importante. Relutante, ela o deixou entrar. Ele olhou ao redor com um ar de desdém. Nossa, você está mesmo aqui. Olha, eu sei que você me odeia, mas eu preciso te contar a verdade. Mariana cruzou os braços, esperando. A verdade que ela tanto buscou estava ali, na sua frente, e ela sentia um medo terrível de ouvi-la. Foi tudo um plano do Ricardo. Bruno começou, sem conseguir encará-la. Ele é paranoico. Ele queria te testar antes do casamento. Queria ter certeza de que você era fiel. Ele me pediu para dar em cima de você, para ver se você cedia. Mariana sentiu o ar faltar. Um teste? A vida dela foi destruída por causa de um teste doentio. Mas você não cedeu, continuou Bruno. Você sempre foi correta. Então, eu tive uma ideia estúpida. Eu queria o cargo dele, Mariana. Eu queria a empresa. Eu sabia que se o casamento de vocês acabasse, ele ficaria desestabilizado, cometeria erros, e eu estaria lá para tomar o lugar dele. Ele finalmente a olhou, e ela viu a ganância em seus olhos. As fotos. Eu contratei uma garota parecida com você. Montei a cena. E ele acreditou sem nem piscar. Foi mais fácil do que eu imaginei. O quebra-cabeça se encaixou, revelando uma imagem monstruosa de traição e manipulação. Não era sobre amor ou desconfiança, era sobre poder. Bruno, vendo o choque no rosto dela, tentou uma última cartada. Olha, eu me arrependo. O plano deu errado, ele acabou me demitindo também. Mas eu abri minha própria construtora, estou indo bem. E eu sempre te achei incrível. Vem comigo, Mariana. Eu te dou a vida que você merece. Eu caso com você, assumo seu filho. Vamos esquecer tudo isso. A proposta era tão absurda, tão nojenta, que Mariana começou a rir. Um riso amargo, de quem não tem mais nada a perder. Você, ela disse, a voz tremendo de raiva. Você acha que pode destruir minha vida e depois me comprar com a promessa de uma vida que eu mereço? A vida que eu mereço é longe de homens como você e o Ricardo. Longe dessa sujeira, desse poder podre. Agora saia da minha casa. Saia, antes que eu perca o pouco de controle que me resta. Bruno recuou, assustado com a fúria em seus olhos. Ele saiu em silêncio, deixando para trás o veneno de sua confissão. Quando a poeira do carro de Bruno baixou, Mariana desabou. Lucas, que tinha visto o carro estranho e viera ver se estava tudo bem, a encontrou chorando na varanda. Ela contou tudo a ele.
cada detalhe sórdido. Ele a ouviu em silêncio, o rosto se fechando em uma expressão de fúria contida. Quando ela terminou, ele não disse nada. Apenas a abraçou. Um abraço forte, protetor. Um porto seguro no meio da tempestade. Ele não te merecia, Mari. Nenhum deles merecia. Ele sussurrou em seu cabelo. Você é mais forte do que todos eles juntos. Naquele abraço, Mariana sentiu a última peça da armadura em volta de seu coração se quebrar. Ela não estava mais sozinha para lutar suas batalhas. Tinha encontrado um aliado, um amigo, talvez algo mais. Uma semana depois, o celular de Mariana, que ela raramente usava, tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Ela atendeu hesitante. Mariana? A voz de Ricardo. Arrogante como sempre. O estômago dela revirou. O que você quer? Ela perguntou, a voz fria como gelo. Eu sei de tudo, ele disse sem um pingo de remorso. O Bruno me confessou a armação. Um idiota. Mas isso não importa mais. O que importa é que eu estava errado sobre você. Estou a caminho para te buscar. A gente pode remarcar o casamento. Meus pais concordam. Vamos esquecer esse mal-entendido. A palavra mal-entendido foi a gota d'água. Ele não estava pedindo desculpas. Estava dando uma ordem. Estava perdoando-a por algo que ela não fez. Não se dê ao trabalho, Ricardo. Ela respondeu, a voz firme pela primeira vez ao falar com ele. Como assim? Ele perguntou genuinamente confuso. Era como se a possibilidade de ela recusar não existisse em seu universo. Não existe mais a gente, Ricardo. Você não quebrou só meu coração. Você tentou quebrar meu espírito. Você me humilhou, me caluniou, tentou destruir meu futuro. Você jogou fora seu próprio filho sem pensar duas vezes. Acha que um vestido novo e uma festa podem apagar isso? Eu encontrei algo aqui que seu dinheiro jamais poderá comprar. Paz e dignidade. Do outro lado da linha, houve um silêncio chocado. Você vai se arrepender disso, Mariana. Você não é nada sem mim. Eu já fui nada com você, Ricardo. Agora, pela primeira vez, eu estou começando a ser alguém. E com uma calma que ela mesma se surpreendeu, Mariana desligou o telefone. Ela bloqueou o número e sentiu um peso gigantesco sair de seus ombros. O último fantasma havia sido exorcizado. Naquela noite, a lua cheia iluminava a Vila Esperança. Mariana estava sentada na varanda, olhando as estrelas, com a mão na barriga. Sentia uma paz que não experimentava há anos. Lucas se aproximou e sentou-se ao seu lado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a companhia um do outro e a serenidade da noite. Sabe, Mari, ele começou, a voz um pouco rouca. Eu sei que sua vida foi uma bagunça, e eu sei que você tem medo, mas desde que você chegou, você trouxe cor para essa cidade, para minha vida. Ele se virou para ela, os olhos brilhando à luz do luar. Eu me apaixonei por você, pela sua força, pelo seu sorriso, até pela sua teimosia. E eu amo esse bebê como se fosse meu, porque ele é parte de você. Lucas pegou a mão dela. A mão dele era quente e calejada do trabalho, tão diferente das mãos macias de Ricardo. Eu não tenho um império para te oferecer, não tenho um apartamento nos jardins. Eu tenho essa casinha, meu trabalho, meu amor pela minha mãe, e um coração que é inteiramente seu, se você o quiser. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, não havia um diamante. Havia um anel simples, de prata, com uma pequena pedra da lua. Mariana, você quer construir uma vida nova comigo? Uma vida de verdade? Quer casar comigo? As lágrimas que escorreram pelo rosto de Mariana desta vez não eram de dor. Eram de pura, avassaladora felicidade. Ela não precisava de palavras. Apenas assentiu com a cabeça e se jogou nos braços dele. O beijo deles, sob a lua de Vila Esperança, foi um selo, o fim de um pesadelo e o começo do mais lindo dos sonhos.
Os anos seguintes foram de uma felicidade serena e sólida. Mariana e Lucas se casaram em uma cerimônia simples no quintal da casa dela, rodeados por Dona Elvira e os poucos e bons amigos que fizeram no vilarejo. Meses depois, nasceu o pequeno Mateus, um menino saudável e de olhos brilhantes como os do pai que o criava. A pequena empresa de arquitetura e design deles prosperou. A reputação de Lucas como arquiteto talentoso e a de Mariana como designer de interiores com um toque único se espalhou pela região. Eles reformaram a casa do avô Antônio, transformando-a em um lar cheio de amor, risadas e cheiro de bolo de fubá. Dona Elvira, com a ajuda de fisioterapia e muito carinho, voltou a andar. E passava as tardes ensinando o neto a cuidar da horta. Era uma vida simples, construída com base no respeito, na parceria e no amor verdadeiro. Às vezes, Mariana via nos jornais notícias sobre Ricardo Medeiros, escândalos de corrupção, um casamento desfeito com uma herdeira igualmente rica, a imagem de um homem poderoso, mas perpetuamente infeliz. Ela não sentia nada, nem raiva, nem pena. Ele era apenas uma página virada, um fantasma de uma vida que não lhe pertencia mais. Sua realidade era o sorriso de Mateus, o abraço de Lucas ao fim do dia, o sabor do café coado na hora. Ela havia sido expulsa do paraíso artificial de São Paulo, apenas para descobrir o verdadeiro paraíso em um pequeno pedaço de chão em Minas Gerais. Ela aprendeu da maneira mais dura que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. E ela, Mariana, era forte, era amada. E, finalmente, era livre. E assim, a mulher que foi jogada na lama encontrou ouro. Não o ouro frio e sem vida dos cofres de um banco, mas o ouro quente do sol da manhã, do amor de uma família e da paz de espírito. A história de Mariana nos ensina que, às vezes, o fim que tememos é, na verdade, o começo que precisamos. Ela teve que perder um castelo de areia para construir sua fortaleza de pedra. O maior plot twist de sua vida não foi a traição, mas a descoberta de sua própria força e da existência de um amor que não impõe condições, que não testa, que apenas acolhe. Um amor que cura. Agradeço por você ter ficado comigo até o final desta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas e compartilhe com alguém que precisa de uma dose de esperança. E agora, eu te pergunto: você acredita que é possível encontrar a felicidade depois de uma grande decepção? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.